Tem dias que parecem feitos para testar a gente. Sabe? Aqueles dias que começam normais, até um pouco monótonos, e de repente, uma única cena, um único momento, te obriga a escolher quem você é de verdade. Não quem você diz ser nas redes sociais, não quem você aparenta ser para os seus amigos, mas quem você é quando ninguém importante está olhando. Ou, pelo menos, quando você acha que ninguém importante está olhando. E é aí que a verdadeira humanidade, ou a falta dela, se revela. Nossa história de hoje começa num desses dias. Um sábado à tarde, com aquele sol preguiçoso de outono pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e dourado. Um dia perfeito para passear, para esquecer dos problemas, para viver a normalidade. E era exatamente isso que Cristiano Ronaldo estava tentando fazer. Ele tinha acabado de sair de um evento discreto, quase secreto, em uma loja de artigos esportivos dentro de um dos shoppings mais movimentados da cidade. A loja era uma parceira antiga de um de seus projetos sociais, um que ele fazia questão de manter longe dos holofotes. Não havia câmeras da grande mídia, não havia assessores correndo de um lado para o outro. Era só ele, vestindo uma camiseta branca simples, uma calça jeans confortável e um boné que escondia parte do rosto, tentando ser apenas mais um na multidão. Ele gostava desses momentos. A fama, o dinheiro, os troféus, tudo isso era consequência de um sonho que ele perseguiu com uma disciplina quase sobre-humana, mas no fundo, a simplicidade de poder caminhar sem ser o centro do universo era um luxo que ele raramente podia se dar. Depois do evento, ele dispensou a equipe, queria respirar um pouco, sentir o pulso da vida real. Ele parou em um quiosque de sucos, um lugar simples no meio do corredor do shopping, e pediu um suco de laranja. Enquanto esperava, encostado no balcão, ele observava o fluxo de pessoas. Famílias rindo, casais de mãos dadas, adolescentes fazendo barulho. Era um retrato vivo e pulsante da vida cotidiana. E foi nesse momento de observação silenciosa que seu olhar foi capturado por uma cena que, a princípio, era a mais pura tradução da inocência. Do outro lado do corredor, em frente à vitrine de uma loja de calçados absurdamente cara, estava um menino. Ele não devia ter mais de 10 anos. Era um menino negro, de pele retinta e brilhante, magrinho, com cabelos crespos cortados rente à cabeça. Usava uma camiseta de um time de bairro, já um pouco desbotada pelo sol e pelas lavagens, uma bermuda simples e, nos pés, chinelos de dedo que já tinham visto dias melhores. Ele não estava pedindo nada. Não estava incomodando ninguém. Ele estava simplesmente parado, com as mãos apoiadas no vidro frio da vitrine e o rosto colado ali, como se tentasse atravessar para o outro lado. Seus olhos, os olhos daquele menino, brilhavam com uma intensidade que parecia iluminar todo o seu pequeno universo. Era um brilho de puro desejo, de admiração, de sonho. O sonho de ter nos pés um daqueles tênis coloridos, de design arrojado, que custavam mais do que a família dele provavelmente ganhava em um mês inteiro. Cristiano sorriu discretamente. Ele se viu naquele menino. Lembrou-se de sua própria infância na Ilha da Madeira, de quando ele também sonhava com chuteiras que não podia ter, de quando o futebol era a única fuga de uma realidade dura. Ele sabia exatamente o que aquele olhar significava. Não era sobre o objeto em si, sobre o tênis. Era sobre o que ele representava: pertencimento, status, a chance de ser visto, de ser igual aos outros meninos que passavam por ali com seus tênis de marca. O menino suspirou, um suspiro longo e profundo, e deixou a marca de sua respiração no vidro, um pequeno círculo embaçado que logo desapareceu. Ele não parecia triste, parecia apenas sonhador. Contemplativo, vivendo em um mundo particular onde por alguns segundos aquele tênis já era dele. Cristiano pegou seu suco, deu um gole e continuou observando, com uma ternura que poucas pessoas conheciam. A cena era bonita, era poética, mas a poesia estava prestes a ser brutalmente assassinada pela prosa cruel da realidade. A porta de vidro da loja se abriu com um zumbido eletrônico. Dela não saiu um cliente satisfeito com uma sacola na mão. Saiu uma mulher, uma funcionária. Ela usava o uniforme impecável da loja, um colete com o logotipo bordado no peito, o cabelo preso num coque apertado e uma expressão que parecia ter sido esculpida em gelo.
Ela caminhou com passos firmes e curtos até onde o menino estava. Parou ao lado dele com os braços cruzados e, sem a menor cerimônia, com uma voz alta e carregada de um desprezo que cortava o ar, disse: "Menino, aqui não é lugar para você ficar encostado na vitrine, tá sujando o vidro." As palavras dela caíram como pedras no meio do corredor. O barulho das conversas ao redor pareceu diminuir por um instante. Algumas pessoas viraram a cabeça, curiosas. Outras fingiram não ouvir, acelerando o passo. O menino, que se chamava Mateus, se assustou. Ele deu um pequeno pulo para trás, como se tivesse levado um choque. Ele olhou para a mulher, os olhos brilhantes agora arregalados de surpresa e um pouco de medo. Ele tentou sorrir, um sorriso tímido, quase um pedido de desculpas por existir ali. Com a voz baixinha, quase um sussurro, ele respondeu: "Desculpa, eu tô só olhando, moça." Ele não foi malcriado, não foi debochado, foi apenas sincero. Ele estava apenas olhando, sonhando, mas para aquela mulher, o sonho dele era uma ofensa, a presença dele era um incômodo, a pobreza dele era uma mancha na fachada de luxo da loja dela. E ela não parou por aí, a crueldade dela precisava de um segundo ato. Com um sorriso de escárnio nos lábios, ela retrucou, ainda mais alto, para que todos ao redor pudessem ouvir bem: "Olha com os olhos, não com essa cara de pidão, vai espantar os clientes." Cara de pidão. A frase ecoou. Foi um soco no estômago de Mateus. O brilho nos olhos dele se apagou instantaneamente. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro dele. O queixo começou a tremer. Ele baixou a cabeça, encarando os próprios chinelos gastos, como se de repente sentisse uma vergonha imensa de ser quem era. O mundo colorido do tênis na vitrine tinha se tornado cinza. O sonho tinha virado um pesadelo. E as pessoas ao redor? Nada. Um silêncio cúmplice se instalou. Um casal de meia-idade desviou o olhar, visivelmente desconfortável, mas continuou seu caminho. Um grupo de jovens deu uma risadinha abafada. Ninguém fez nada. Ninguém disse uma palavra para defender aquela criança. Porque era mais fácil ignorar, era mais cômodo seguir em frente. A humilhação de um menino pobre e negro não era problema deles. E naquele momento, Mateus se tornou invisível. Uma não-pessoa, um obstáculo a ser removido. Cristiano Ronaldo, do outro lado, observava tudo. O suco de laranja em sua mão parecia ter azedado. O sorriso terno de antes tinha se transformado em uma linha dura. Seus olhos, normalmente calmos, agora queimavam com uma fúria fria. Ele viu o exato momento em que a luz se apagou nos olhos do menino. E aquilo ele não podia aceitar. Ele colocou o copo de suco no balcão com um baque surdo e começou a caminhar, não rápido, mas com uma determinação que fazia cada passo pesar uma tonelada. Ele não estava mais tentando ser invisível, pelo contrário, ele queria ser visto. Ele parou a poucos metros da funcionária e do menino. Ficou ali, em silêncio, por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. Os braços cruzados sobre o peito. O olhar de aço fixo na mulher. Ela ainda não o tinha visto. Estava ocupada demais se sentindo superior. Então, a voz de Cristiano cortou o silêncio. Não foi um grito. Foi uma pergunta, feita num tom baixo, controlado, mas carregado de uma autoridade que fez o ar vibrar. O que você acabou de dizer para ele? Se essa história já te tocou de alguma forma, se você também acredita que nenhuma criança deveria passar por isso, deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag Ronaldo Justiça. Vamos mostrar que a gente se importa. E continue assistindo, porque a reação dele vai te surpreender ainda mais. A voz de Cristiano funcionou como um trovão num céu sem nuvens. Pegou todo mundo de surpresa. A funcionária, que estava prestes a dar as costas e voltar para sua loja, congelou. Ela se virou lentamente, a expressão de arrogância ainda no rosto, pronta para dispensar quem quer que fosse o intrometido. Mas quando seus olhos encontraram os de Cristiano Ronaldo, seu rosto mudou de cor. O vermelho da raiva deu lugar ao branco pálido do choque, e depois a um tom esverdeado de pânico. Ela engasgou, as palavras sumiram, a boca abriu e fechou algumas vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Ela o reconheceu, e no reconhecimento veio o terror. O terror não por ter humilhado uma criança, mas por ter sido pega em flagrante por uma das pessoas mais famosas e poderosas do mundo. Senhor Cristiano,
Ela finalmente conseguiu gaguejar, a voz trêmula. E eu não sabia que o senhor estava vendo. A desculpa dela foi a pior possível. Ela não estava se desculpando pelo ato, mas sim por ter sido descoberta. A sinceridade da sua maldade ficou ainda mais exposta. Cristiano nem piscou. Seu olhar continuava fixo nela, um olhar que parecia enxergar através da fachada de funcionária e ver a pequenez da sua atitude. Mas ele não gastou mais palavras com ela, não naquele momento. Ele desviou o olhar dela e se concentrou no que realmente importava. Ele caminhou até Mateus, que ainda estava de cabeça baixa, encolhido, querendo que o chão se abrisse e o engolisse. Com uma suavidade que contrastava violentamente com a cena anterior, Cristiano se agachou. Sim, ele se agachou. O atleta multimilionário, o ícone global, ficou na altura do menino humilhado. Ele colocou uma mão gentil no ombro de Mateus e, com a voz agora suave, perguntou: "Qual é o seu nome, campeão?" A palavra campeão foi como um bálsamo. Mateus levantou a cabeça devagar, os olhos ainda cheios de lágrimas não choradas. Ele viu aquele rosto famoso, que ele só conhecia da televisão, ali, na sua frente, falando com ele. Ele não conseguia acreditar. "Mas Mateus..." Ele respondeu, a voz quase inaudível. "Belo nome, Mateus", disse Cristiano com um pequeno sorriso. "Não ligue para o que ela disse, tá bom? Você não fez nada de errado." Então, Cristiano se levantou. Ele não olhou mais para a funcionária. Ele olhou para as pessoas ao redor, para o pequeno público que agora se formava, com celulares já começando a sair dos bolsos. Ele olhou para o casal que desviou o olhar, para os jovens que riram. E com a voz clara e firme, para que todos ouvissem, ele fez uma pergunta retórica, que era uma acusação direta à consciência de cada um ali presente. Alguém aqui acha normal humilhar uma criança? Alguém acha certo julgar uma pessoa pela roupa que ela veste ou pela cor da pele dela? Silêncio total. Um silêncio pesado, carregado de vergonha. Ninguém respondeu. Ninguém tinha coragem. Os celulares que estavam sendo levantados agora filmavam a cena com uma mistura de admiração e culpa. E então, Cristiano fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para Mateus, estendeu a mão e disse: "Vem comigo." Mateus hesitou por um segundo, olhou para a mão estendida de seu ídolo e, com o coração batendo descontroladamente, colocou sua pequena mão na dele. A mão que tinha sonhado em calçar um tênis caro agora estava sendo segurada pela mão de Cristiano Ronaldo. E juntos, de mãos dadas, eles começaram a caminhar em direção à loja. A funcionária deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. As pessoas no corredor abriram caminho, um corredor humano de respeito e espanto. A cena era surreal. O gigante do futebol mundial e o pequeno menino invisível, caminhando juntos para dentro do lugar de onde o menino tinha sido expulso com palavras. Ao entrarem, o gerente da loja, um homem de meia-idade com o cabelo cuidadosamente penteado e um sorriso profissional ensaiado, veio correndo ao encontro deles, atraído pela comoção. "Senhor Ronaldo, que honra inesperada! Em que posso ajudá-lo?" disse ele, ignorando completamente a presença de Mateus. Cristiano parou na frente dele, sem soltar a mão do menino. Seu olhar era sério. "A honra não é minha. A honra hoje é deste jovem aqui. O nome dele é Mateus. E ele foi humilhado na porta da sua loja, por uma de suas funcionárias." O gerente empalideceu. Ele olhou da funcionária, que estava parada na porta com uma cara de desespero, para Mateus e de volta para Cristiano. O sorriso profissional derreteu, dando lugar a uma máscara de pânico corporativo. Eu sinto muito, eu não estava sabendo." "Pois agora está", cortou Cristiano, sem paciência para desculpas vazias. "E é o seguinte, esse menino vai entrar aqui, vai caminhar por todos os corredores e vai escolher o tênis que ele quiser. O mais caro, o mais colorido, o que o coração dele mandar, e eu vou pagar. E enquanto ele escolhe, quero que você reúna todos os seus funcionários aqui, porque eles precisam ver isso. Isso aqui não é sobre comprar um tênis, é sobre uma lição de respeito." A declaração de Cristiano caiu como uma bomba dentro da loja. O gerente, suando frio, gaguejou um "sim, senhor" imediatamente e começou a dar ordens apressadas pelo rádio comunicador. A funcionária que causou tudo aquilo encolheu-se num canto, querendo se fundir com a parede. E Mateus? Mateus estava em estado de choque.
Ele olhava para a sua mão, ainda segura pela de Cristiano, e depois para as prateleiras cheias de tênis que pareciam joias expostas num museu. Era demais para ele processar. Cristiano sentiu a hesitação do menino e se agachou novamente. Ei, campeão, pode escolher. Hoje, a loja é sua. Qual você mais gostou? Ele apontou para a vitrine. Foi aquele ali, não foi? O que você estava olhando? Mateus, ainda sem voz, apenas assentiu com a cabeça. Ótimo. Vamos pegar aquele então. E pode escolher mais um se quiser. E uma bola. Que tal uma bola nova? A cada palavra de Cristiano, os olhos de Mateus iam se arregalando mais e mais. Enquanto isso, um burburinho crescia do lado de fora da loja. Um jovem, que estava no quiosque de sucos desde o início, não perdeu um segundo. Ele gravou tudo. A humilhação, a intervenção de Cristiano, o momento em que ele se agachou, a entrada na loja de mãos dadas com Mateus. Era um vídeo de pouco mais de 2 minutos, gravado na vertical, com o som ambiente captando cada palavra cruel da funcionária e cada sílaba poderosa de Cristiano. Ele não pensou 2 vezes. Abriu o Instagram, subiu o vídeo nos stories, marcou o perfil de Cristiano Ronaldo e de alguns portais de fofoca, e escreveu uma legenda simples, mas explosiva. Cena lamentável em shopping de CP. Criança é humilhada e Cristiano Ronaldo dá a maior lição de todas. Isso sim é ídolo. Respeito. Ronaldo Justiça. O que aconteceu a seguir foi a definição de viral. O vídeo não se espalhou, ele explodiu. Foi como jogar um fósforo aceso num galão de gasolina. Em menos de 10 minutos o vídeo já estava sendo compartilhado em milhares de perfis. Portais de notícia começaram a replicar. Grupos de WhatsApp fervilhavam com o link. O nome de Cristiano Ronaldo e a hashtag #RonaldoJustiça subiram para os trending topics do Twitter em uma velocidade assustadora. Pessoas que estavam no shopping e presenciaram a cena começaram a postar seus próprios vídeos, de outros ângulos, confirmando a história. A internet se tornou um tribunal popular em tempo real. E a reação foi avassaladora. Era uma mistura de fúria e esperança. Fúria contra a funcionária, contra a loja, contra o silêncio dos que viram e nada fizeram. As pessoas inundaram as redes sociais da loja com comentários raivosos, exigindo um posicionamento, a demissão da funcionária, um pedido de desculpas público. A nota da loja no Google despencou de 4,8 para 1,2 em menos de 1 hora. Mas havia também uma onda gigantesca de esperança e admiração por Cristiano. As pessoas não estavam apenas elogiando o ato de generosidade de comprar um tênis. Elas estavam celebrando o ato de coragem de se posicionar, de usar sua voz imensa para defender alguém que não tinha voz nenhuma. Comentários como: "É por isso que ele é o maior, dentro e fora de campo", ou "Eu não sou fã de futebol, mas hoje virei fã desse homem", se multiplicavam aos milhares. Mas o mais poderoso foi o que veio depois. Inspiradas pela coragem de Cristiano, outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Mães postavam fotos de seus filhos, contando casos semelhantes de preconceito em lojas, em escolas, na rua. Jovens negros relatavam a perseguição que sofriam diariamente. Os outros Mateus, os invisíveis de repente, encontraram uma plataforma. A hashtag é Eu Também Fui-o. Mateus começou a surgir, ganhando força. A história deixou de ser sobre Cristiano Ronaldo e um menino. Tornou-se um espelho da sociedade brasileira, refletindo uma ferida aberta e dolorosa que muitos preferiam ignorar. O vídeo não era mais só um vídeo, era um manifesto. Lá dentro da loja, alheio a tudo isso, Cristiano ajudava Mateus a experimentar o tênis. O menino, com os olhos brilhando de novo, agora com lágrimas de felicidade, se olhava no espelho. Cristiano, de pé, observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele não precisava de aplausos. A alegria pura no rosto daquela criança era seu troféu. Ele pagou por tudo, deu um abraço apertado em Mateus, e antes de sair, olhou para o gerente e para os outros funcionários que estavam reunidos, mudos, e disse uma última frase. "Espero que tenham aprendido. Dignidade não tem preço e não escolhe cliente." E saiu da loja, deixando para trás um silêncio profundo e o início de uma revolução.
O que você acha dessa atitude? Uma única pessoa pode realmente começar uma mudança tão grande. Se você acredita que sim, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que a esperança ainda existe. E comente aqui, o que você teria feito no lugar do Cristiano? Quero muito saber. A saída de Cristiano e Mateus da loja foi apoteótica. O corredor do shopping, que antes era um lugar de passagem indiferente, agora estava lotado. As pessoas aplaudiam. Não era um aplauso histérico de fãs para um ídolo. Era um aplauso de respeito, de gratidão. Era gente comum, de todas as idades e classes sociais, aplaudindo um gesto de humanidade. Muitos filmavam, mas muitos simplesmente batiam palmas com os olhos marejados. Eles não estavam aplaudindo o jogador de futebol. Estavam aplaudindo o homem. Cristiano, um pouco sem graça com a atenção, apenas acenou com a cabeça, protegeu Mateus com um braço e seguiu em frente, tentando encontrar a mãe do menino, que já havia sido contatada pela produção do evento que ele participara mais cedo. A tempestade na internet, no entanto, estava longe de acabar. Pelo contrário, estava apenas começando. Ao final da noite daquele sábado, o vídeo original já ultrapassava a marca de 12 milhões de visualizações, somando todas as plataformas. Grandes emissoras de televisão interromperam sua programação para dar a notícia em plantões urgentes. Sites de notícias do mundo inteiro, da ESPN à BBC, repercutiam o caso. O nome Mateus se tornou um símbolo. A frase "cara de pidão" se tornou sinônimo de um preconceito estrutural que o Brasil tentava, muitas vezes, varrer para debaixo do tapete. No dia seguinte, domingo, a pressão sobre a loja era insustentável. A matriz internacional da marca emitiu uma nota oficial em 3 idiomas, pedindo desculpas profundas a Mateus e sua família, e a Cristiano Ronaldo, afirmando que a atitude da funcionária não refletia os valores da empresa e que uma investigação rigorosa seria conduzida. Mas o público não queria notas corporativas. Queria ação, queria mudança, e Cristiano sabia disso. Ele poderia ter deixado por isso mesmo. Ele já tinha feito sua parte, e muito. Mas ele entendeu que o que aconteceu ali não era um incidente isolado. Era um sintoma de uma doença social. E ele tinha em suas mãos um poder imenso de pautar essa discussão em nível nacional. Depois de conversar com sua equipe, e mais importante, com sua própria consciência, ele decidiu se pronunciar. Ele não deu uma entrevista coletiva, não foi a um programa de TV. Ele usou a mesma ferramenta que transformou a história em um fenômeno, seu Instagram. Ele postou uma foto. Não era uma foto dele. Era uma foto das mãos dele segurando as mãos de Mateus. Em uma mão, a pele branca e calejada de um atleta. Na outra, a pele negra e pequena de uma criança. Mãos unidas. E na legenda, ele escreveu um texto que não foi escrito por nenhum assessor. Foi escrito por ele. Palavras que saíram do coração e que atingiram a nação inteira como um soco de realidade e emoção. Ele começou dizendo: "Ontem eu vi a dor nos olhos de uma criança. Uma dor que eu conheço bem. A dor de ser julgado antes de ser conhecido. A dor de ser diminuído por não ter o que os outros têm. O nome dele é Mateus, mas ele poderia ser qualquer criança. Poderia ser a Maria, o João, o David. Poderia ser seu filho, seu sobrinho, seu vizinho." Ele continuou com uma clareza cortante. "Ninguém nasce invisível. A sociedade é que escolhe quem ela quer ver. E ontem muitos escolheram não ver o Mateus. Preferiram o conforto do silêncio à decência de um gesto. A funcionária que o humilhou é apenas o reflexo de um problema muito maior. Um problema que ensina que o valor de uma pessoa está no tênis que ela calça, e não no caráter que ela carrega." E então veio a frase que selou o debate e virou um mantra, uma bandeira. "Eu não comprei um tênis para o Mateus. Eu tentei devolver um pedaço da dignidade que tentaram roubar dele. E quero dizer uma coisa para cada Mateus que está lendo isso agora. A sua vida importa. O seu sonho importa. E o respeito não é um prêmio que você ganha. É um direito que você tem desde o dia em que nasceu. Respeito é o mínimo." A publicação quebrou a internet novamente. Em poucas horas, atingiu dezenas de milhões de curtidas e compartilhamentos. A frase "respeito é o mínimo" estava em toda parte. Outros atletas, como Neymar e Messi, compartilharam a postagem com mensagens de apoio. Artistas como Anitta e Thaís Araújo escreveram textos emocionados sobre o tema,
políticos, de diferentes espectros, sentiram a pressão de se posicionar. O vídeo e a declaração de Cristiano passaram a ser usados como material de debate em escolas, em programas de TV, em conversas de bar. A história do Mateus tinha, oficialmente, se tornado um marco na discussão sobre racismo e desigualdade social no Brasil. Cristiano Ronaldo não tinha apenas defendido uma criança, ele tinha forçado uma nação inteira a se olhar no espelho. A repercussão foi tão avassaladora que a vida de Mateus e sua família mudou da noite para o dia. Eles, que viviam numa comunidade simples na periferia de São Paulo, de repente se viram no centro de um furacão midiático. Repórteres acampavam na porta de sua casa modesta. Ofertas de ajuda, de doações, de entrevistas chegavam a todo momento. A mãe de Mateus, uma mulher batalhadora que criava o filho sozinha trabalhando como diarista, estava assustada e sobrecarregada. Ela só queria proteger seu filho. E foi aí que Cristiano Ronaldo agiu novamente, mas desta vez longe de qualquer câmera. Ele pediu para sua equipe entrar em contato com a mãe de Mateus, não para oferecer dinheiro ou explorar a imagem deles, mas para oferecer suporte. A primeira coisa que ele fez foi garantir que a família tivesse privacidade e segurança, tirando-os dos holofotes e colocando-os temporariamente em um lugar tranquilo, onde pudessem respirar. Ele disponibilizou uma equipe de advogados para orientá-los e psicólogos para ajudar Mateus a processar o trauma e a súbita fama. Ele não queria que aquela história, que começou com uma lição de dignidade, se transformasse em um circo de exploração. Dias depois, quando a poeira começou a baixar, ele fez um convite. Não para um jantar de gala ou um evento público. Ele convidou Mateus e sua mãe, Dona Lúcia, para um almoço privado. Num restaurante simples, num bairro tranquilo, numa sala reservada. Sem imprensa, sem assessores, sem ninguém além deles três e um tradutor de confiança. Ele queria que fosse uma conversa de ser humano para ser humano. Quando eles chegaram, Cristiano os recebeu com um abraço caloroso. Ele não tratou Dona Lúcia com condescendência, mas com um respeito profundo, de filho para mãe. E com Mateus, ele brincou, falou de futebol, perguntou sobre a escola, sobre seus amigos. Ele não tocou no assunto do shopping. Ele apenas deixou o menino à vontade, permitindo que ele fosse apenas uma criança de novo. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, agradeceu repetidamente. Senhor Cristiano, eu nunca vou ter como pagar o que o senhor fez pelo meu filho. Cristiano segurou a mão dela e respondeu com sinceridade. Dona Lúcia, não precisa me agradecer. A senhora que me desculpe. Me desculpe pelo mundo ainda ser um lugar onde uma mãe precise ver seu filho passar por isso. O que eu fiz não foi nada. A senhora, que luta todos os dias para dar um futuro digno para ele, a senhora sim é uma heroína. A conversa fluiu por mais de 2 horas. Eles riram, se emocionaram, falaram sobre sonhos, dificuldades e, principalmente, sobre esperança. Cristiano contou um pouco de sua própria história, das dificuldades que passou, de como o apoio de sua mãe foi fundamental. Ele criou uma conexão real, uma ponte de empatia que transcendia a fama e o dinheiro. No final do almoço, antes de se despedirem, Cristiano se agachou mais uma vez na frente de Mateus, olhou bem nos olhos dele e disse as palavras que o menino levaria para o resto da vida. Escuta, campeão, nunca mais deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Você não é pequeno, Mateus. O mundo é que às vezes pensa pequeno, mas você é gigante, seu coração é gigante, e seus sonhos são do tamanho que você quiser. Mateus, que até então estava tímido, sorriu. Um sorriso largo, genuíno, que iluminou todo o ambiente. E com a pureza de uma criança, ele abraçou Cristiano com força e perguntou: Tio, posso te chamar de amigo? Cristiano o abraçou de volta, com os olhos marejados, e respondeu: Pode sim, campeão, e amigo de verdade. É aquele que nunca te deixa de lado. E eu não vou te deixar. Aquela promessa não foi da boca para fora. Nas semanas seguintes, com o apoio de Cristiano, a loja não só pediu desculpas públicas como criou um fundo educacional. A funcionária foi afastada e entrou num programa de reeducação e sensibilização. E Mateus?
Mateus ganhou uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas da cidade, acompanhamento psicológico contínuo e, mais importante que tudo, ele recuperou seu brilho no olhar. Ele entendeu que seu valor não estava no tênis que ele calçava, mas na pessoa que ele era. O Brasil inteiro ganhou uma lição, mas Mateus ganhou um futuro e um amigo. Essa história te emocionou? Você acredita no poder de um gesto para transformar vidas? Se sim, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo, respeito é o mínimo, para a gente espalhar essa mensagem. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa de uma dose de esperança. E terceiro, se inscreva no canal porque histórias como essa nos lembram do melhor lado da humanidade. A gente se vê na próxima parte. Pensa comigo. Para respirar um pouco e pensa no que a gente acabou de ver. Sabe aquele nó na garganta? Aquela mistura de raiva, de tristeza, mas também de um alívio, de uma pontinha de esperança? É isso. Essa história mexe com a gente não porque é sobre o Cristiano Ronaldo. Sejamos honestos, a fama dele é só o megafone que fez a gente ouvir. A história mexe com a gente porque, no fundo, todos nós conhecemos um Mateus. Talvez o Mateus seja aquele menino que vende bala no farol e a gente finge que não vê. Talvez seja a senhora da limpeza do nosso trabalho, que a gente passa por ela todo dia e nunca perguntou o nome. Talvez, em algum momento da vida, o Mateus já tenha sido a gente mesmo. Aquele dia em que fomos julgados pela nossa roupa, pelo nosso sotaque, pelo nosso CEP. Aquele momento em que nos fizeram sentir pequenos, invisíveis, insignificantes. É por isso que dói. Porque a cena da humilhação é um espelho cruel que reflete uma das piores feridas da nossa sociedade. A gente se acostumou a normalizar o absurdo. A gente normalizou o fato de que o valor de uma pessoa parece estar atrelado à etiqueta da roupa dela, ao modelo do celular dela, à localização da casa dela. A gente criou uma hierarquia invisível, onde alguns valem mais e outros mal existem. A funcionária da loja não é um monstro isolado. Ela é o sintoma de uma doença, a doença do preconceito, da arrogância, da falta de empatia. Ela aprendeu, em algum lugar, que tratar um menino pobre daquela forma era aceitável. E o mais assustador não é nem a atitude dela, é o silêncio de quem estava ao redor. E aí é que está a primeira grande lição que essa história esfrega na nossa cara. O silêncio também é uma escolha. E quase sempre é uma escolha covarde. Quantas vezes a gente já não viu uma injustiça acontecendo na nossa frente e escolhemos o caminho mais fácil? O caminho do não vou me meter, não é problema meu. A gente vira o rosto, acelera o passo, coloca o fone de ouvido mais alto. E cada vez que a gente faz isso, a gente está dizendo para a vítima: você está sozinho. E para o agressor: você pode continuar. Nós, com nosso silêncio, construímos o palco onde a humilhação acontece. Cristiano Ronaldo poderia ter ficado em silêncio. Era o mais fácil. Ele é um bilionário. A vida dele não seria afetada em nada se ele continuasse tomando o suco dele. Mas ele escolheu não ser cúmplice. E essa é a segunda, e talvez a mais poderosa, lição. A gente precisa usar a voz que a gente tem, e não precisa ser o Cristiano Ronaldo para ter voz. A sua voz, aí no seu trabalho, quando você vê um colega sendo assediado moralmente. A sua voz, no grupo da família, quando alguém faz uma piada racista ou homofóbica. A sua voz, na fila do supermercado, quando o caixa está sendo destratado por um cliente. A sua voz importa. Um simples "opa, isso não está certo" pode mudar o rumo de uma história. Pode fazer com que uma pessoa que se sentia invisível se sinta vista. E pode fazer com que o agressor pense 2 vezes antes de fazer de novo. O que o Cristiano fez de mais genial não foi comprar o tênis. O tênis foi o de menos. Foi o símbolo. O que ele fez de verdade foi usar o poder dele, não o poder do dinheiro, mas o poder da posição dele, para inverter a lógica da humilhação. Ele se agachou. Pensa na força desse gesto. O homem que o mundo idolatra se colocou no mesmo nível da criança que o mundo ignorava. Ele não o levantou até ele. Ele desceu até o menino. Com esse gesto, ele não estava apenas consolando o Mateus. Ele estava ensinando para todo mundo que estava vendo.
É assim que se faz. A verdadeira grandeza não está em quão alto você sobe, mas em quão baixo você é capaz de se abaixar para levantar alguém. Isso nos leva para a aplicação prática na nossa vida. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Não vamos encontrar o Cristiano Ronaldo num shopping todo dia, mas vamos encontrar o Mateus, todos os dias, em todo lugar. E a nossa missão, se a gente quiser viver num mundo um pouco melhor, é aprender a enxergá-lo. É começar a praticar a empatia como se fosse um músculo. É se esforçar ativamente para tratar cada ser humano com o mínimo, e o mínimo é respeito. É dar bom dia para o porteiro olhando nos olhos dele. É perguntar como foi o dia do motorista de aplicativo. É ter paciência com a atendente de telemarketing que só está fazendo o trabalho dela. É não julgar a mãe que está com o filho chorando no avião. É entender que atrás de cada função, de cada uniforme, de cada rosto desconhecido, existe uma história, existem dores, existem sonhos, exatamente como os nossos. A atitude do cristiano também nos ensina sobre o tipo de vingança que realmente vale a pena. Ele não xingou a funcionária, ele não a humilhou de volta. Ele deu o troco de uma forma muito mais poderosa, com atitude, com educação. Ele expôs o erro dela não através do grito, mas através do exemplo. Ele mostrou a escuridão da atitude dela, acendendo uma luz muito forte de bondade. E essa é a maior derrota para quem vive de ódio e preconceito. Eles não sabem lidar com a bondade. Eles não têm argumento contra a generosidade. Devolver ódio com ódio só alimenta o ciclo. Devolver ódio com uma atitude construtiva, isso quebra o ciclo, isso desarma. E por fim, a lição mais profunda de todas, que está na frase final que o cristiano disse para o Mateus. O mundo é que pensa pequeno. Isso é algo que a gente precisa tatuar na nossa alma. Quando alguém te humilhar, te diminuir, tentar te colocar para baixo, lembre-se, o problema não está em você. O problema está na pequenez de quem te ataca. Pessoas felizes, resolvidas e grandes de espírito não perdem tempo diminuindo os outros. Elas gastam seu tempo construindo, elogiando, levantando. Quem ataca, quem humilha, está apenas projetando nos outros a sua própria miséria, a sua própria pequenez. Entender isso é libertador. Te dá força para não absorver o lixo emocional que os outros tentam jogar em cima de você. Essa história não é um conto de fadas. É um chamado para a nossa consciência. Um convite para a gente ser um pouco mais cristiano e um pouco menos plateia silenciosa. Para a gente entender que o jeito como a gente trata a pessoa que não pode nos oferecer nada em troca, isso sim, diz absolutamente tudo sobre quem nós somos. A bola, agora, está com a gente. O que vamos fazer com ela? Vamos continuar apenas olhando o jogo da vida da arquibancada, ou vamos pular para dentro do campo e tentar fazer um gol pela dignidade? A escolha é nossa, todos os dias, a cada interação, a cada silêncio que a gente escolhe quebrar. A música sobe um pouco, a imagem foca em um texto final na tela. O jeito como tratamos os invisíveis diz tudo sobre quem somos. E aí? Essa história também mexeu com você? Se você, assim como eu, acredita que o mundo pode ser um lugar melhor se cada um de nós fizer a sua parte, então eu quero te pedir um favor. Não é para mim, é para essa mensagem. Primeiro, curte esse vídeo. O seu like não é só um número. Ele diz para o YouTube que essa é uma mensagem importante e que mais pessoas precisam ver. Segundo, compartilha. Manda naquele grupo da família, para aquele seu amigo que precisava ouvir isso. Vamos fazer essa corrente de respeito chegar mais longe. Terceiro, e mais importante, comenta aqui embaixo. Mas não comenta qualquer coisa. Comenta a frase que marcou essa história. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa frase para que ninguém se esqueça da lição de hoje. E se você já presenciou ou viveu algo parecido, sinta-se à vontade para compartilhar. Este espaço é nosso. É um espaço de respeito. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente vai continuar trazendo histórias que não só informam, mas que inspiram, que emocionam e que nos fazem pensar. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença.
Um abraço.